Olá a todos, meu nome é Lucilene Freitas, eu tenho 31 anos, atualmente eu moro na cidade de Nilópolis, na Baixada Fluminense, sou cristã, sou psicóloga por formação e hoje, a convite do Conte, eu tô aqui para contar um pouquinho para vocês a minha história. Bom, a minha infância. Eu fui criada pelo meu pai e pela minha mãe. Eles me cercaram de muito amor, de muito afeto, de muito carinho. Não só eles, mas toda a minha família. E eu sou muito grata a eles, porque graças a eles eu tenho muitas memórias afetivas, né? E eles tiveram uma participação efetiva na construção do sujeito que eu sou hoje. Mas o que o meu pai e a minha mãe eles não fizeram, e eu acredito que seja porque eles não sabiam como fazer, foi me preparar para encarar a sociedade, sendo eu preta, mulher e pobre. Eu não enxergava na sociedade o machismo, né, o racismo. Então, quando eu fiz 15 anos de idade, eu me envolvi num relacionamento abusivo. E a fala das pessoas que estavam ao meu redor era de que homem era assim mesmo, homem traía mesmo, que homem falava mesmo, e que a mulher não tinha espaço. E eu comecei a me enxergar como a sociedade estava me enxergando. E por causa desse relacionamento abusivo, com violência psicológica e várias outras implicações, eu com 15 anos larguei a escola, saí da casa dos meus pais, deixei aquele lugar de segurança para viver com uma pessoa e me fazia acreditar que eu não tinha espaço. Me desvencilhar de tudo isso foi muito complicado, né? Como eu falei, eu não estava preparada para isso. Eu não sabia qual era o meu lugar, não sabia qual era o lugar da mulher negra, não sabia qual era o lugar da mulher, né? Por mais que eu tivesse um pai que era um bom parceiro para minha mãe, em geral, como eu falei, a sociedade falava, faz mesmo, é assim mesmo. E aos 16 anos, eu me desvencilhei dessa relação, eu me desfiz dessa relação, eu consegui sair dessa situação de abuso porque eu fui acolhida, né? Eu tinha uma rede de apoio, um pai, uma mãe que compreendeu a minha situação e esteve comigo e me apoiou. E eu voltei, então, a morar com meu pai e com a minha mãe aos 16 anos de idade. Então, quando eu voltei à casa dos meus pais, eu me vi um pouco perdida, afinal de contas eu só tinha 16 anos. E isso me gerou consequências psicológicas, me gerou depressão, me gerou alguns vícios, né, para fugir daquela realidade, fugir daquilo que me cercava. Afinal de contas, há mais de 16 anos atrás, falar sobre as nossas emoções, falar sobre aquilo que a gente estava sentindo era muito complicado. Hoje nós falamos um pouquinho mais sobre isso, mas naquela época, uma menina de 16 anos não poderia sofrer por causa de um relacionamento. Foi aí que eu foi aí que eu encontrei minha fé, foi aí que eu me percebi espiritual, foi aí que isso foi muito importante para mim, me perceber e confessar uma fé foi muito importante para mim. Me fez olhar para mim de uma maneira diferente, me fez olhar para mim como um ser digno de ser amado e de lugar, de fala, e que eu podia ser além daquilo que eu estava sendo. Então foi que as coisas começaram a mudar de uma certa forma, né? Que eu comecei a olhar para mim com um pouquinho de amor, um pouquinho mais de amor, um pouquinho mais de compreensão. Eu, nesse meio de reencontro comigo mesmo, né, descoberta da minha identidade, ao mesmo tempo um reencontro, eu comecei a me relacionar com meu marido, meu atual marido, com 16 anos, na verdade com 17. Com 17 anos começamos a nos relacionar e aí eu percebi que ele tinha uma visão diferente daquela que eu fui apresentada, né? Ele me enxergava, ele me dava lugar de fala, ele valorizava meus sentimentos
E ele começou a me mostrar que eu tinha um valor, que eu tinha um potencial. Ele começou a me mostrar que as coisas eram diferentes daquelas que eu tinha sido ensinada, né? Porque eu tinha sido moldada aí. E então nós ficamos juntos, nós nos casamos, nós tivemos uma filha. Eu fui mãe muito nova, fui mãe com 18 anos, né? Mas até então eu já tinha voltado a estudar, já tinha me incentivado a estudar. E quando eu vi alguém investindo em mim, quando eu vi alguém falando, não só investindo tempo, afeto e carinho, mas também falando do meu potencial, eu comecei então a me questionar a respeito disso. Por que tem alguém falando que eu tinha valor? Por que não era eu mesma esse alguém? E foi aí que eu comecei a lutar por mim. Eu comecei a fazer técnica de enfermagem, comecei a estudar técnica de enfermagem, comecei a cuidar do outro. E comecei a cuidar da saúde física e percebi que ia muito mais além do que isso. Comecei a perceber que eu escutava o outro, eu tinha prazer nisso, né? Prazer em entender o outro. E foi aí que eu me deparei com algumas situações de discriminação racial, sabe? Foi aí que eu fui convidada, fui contratada, na verdade, por uma pessoa para ser cuidadora de uma idosa na Tijuca. Quando eu cheguei lá, ela me recebeu, a pessoa que me contatou me recebeu de uma maneira estranha, me olhou assim de uma maneira que me deixou desconfortável, e ela não me deixou entrar no quarto da mãe dela. E eu fiquei lá fora, e no dia seguinte eu perguntei pra ela. E ela foi e me falou que ela não deixou eu entrar no quarto da mãe dela porque a mãe dela não gostava de pessoas negras. Foi assim que ela falou: a minha mãe não gosta de pessoas negras. E foi ali que eu tive um baque e olhei pra trás. Foi só ali que eu olhei pra trás. E percebi que eu tinha sofrido discriminação racial, eu tinha sofrido por causa do racismo a minha vida inteira. E ali eu fui e falei: eu preciso fazer alguma coisa. Então foi ali que eu comecei a realmente amadurecer a ideia e fui estudar psicologia. Estudei psicologia, me formei e comecei a dar lugar de fala para o outro a respeito de tudo isso. Hoje eu atendo pessoas que são atravessadas por essas questões, e fazer o outro na caminhada terapêutica descobrir seu potencial é muito importante para mim. Então eu não desisti e usei a minha revolta para lutar pelos meus direitos, lutar para que as pessoas reconhecessem o meu lugar na sociedade, né? Eu não sou o que um machista fala que eu tenho que ser, eu não sou o que a sociedade fala que eu tenho que ser como preta, porque quando você se depara com essa estrutura, com o fato de que é isso que a sociedade pensa, que preto não tem vez, é complicado. Mas será que você tem compreendido qual é o seu lugar? E eu espero que, contando assim um pouquinho da minha história para vocês, é lógico que tem muitas outras questões, mas o que cabe aqui, né, o que eu achei pertinente pra gente hoje faça você começar a olhar para si mesmo e reconhecendo o seu potencial de crescimento, reconhecendo que o seu lugar, o lugar que você quiser estar. Eu agarrei então aí as oportunidades, me formei, hoje eu dou palestras sobre prevenção ao suicídio, dou palestras sobre autocuidado e espero muito mais. Tenho muito mais que eu quero fazer, muito mais que eu quero alcançar. Então eu espero que a minha história faça você começar a olhar para você de uma maneira diferente. E é isso. Muito obrigado, Conte, pela oportunidade e pelo trabalho que vocês têm feito, que é de uma seriedade imensa, merece aplausos. Muito obrigada, viu? Tchau, gente.